Olá pessoal, meu nome é John e hoje aqui na Literautas TV nós falaremos sobre os conceitos de prosa e poesia. Vamos lá! A primeiro instante, quando a gente pensa na palavra prosa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o texto escrito em forma de parágrafos. Contudo, isso é um engano, porque a prosa ela pode ter dois sentidos diferentes. Um relacionado à sua forma e outro relacionado ao seu conteúdo. Enquanto a forma, a prosa seria um texto escrito sem divisões rítmicas intencionais, sem preocupação maior com métrica, rima, ritmo, aliterações e outros elementos sonoros que são muito típicos e características, né, da poesia. Já o verso seria uma forma mais propícia para o poema, para a expressão poética em si. Por isso, a nossa intenção nessa videoaula, ao falar sobre prosa e poesia, é fazer algumas comparações entre essas duas palavras, né, o sentido de prosa e poesia, para que no futuro, quando a gente chegarmos a outros assuntos, podemos compreender um pouco mais, principalmente se aprofundar no estudo dos gêneros textuais e no estudo dos gêneros literários, né? Então a gente vai se aprofundar em relação ao gênero poético e ao gênero narrativo nas próximas aulas, mas para fazermos isso, primeiramente a gente precisa compreender um pouco mais essa relação de prosa e poesia, os seus conceitos e o que tudo isso significa. Não é de hoje que os críticos literários e os historiadores vêm procurando estabelecer uma distinção entre prosa e poesia, ou ainda entre o verso e a prosa. Contudo, eles não conseguem alcançar resultados, digamos, universalmente convincentes, porque esse é um tema difícil, essa é uma temática que precisa ser muito trabalhada e estudada. Porque vamos dizer que tudo isso faz parte do caráter subjetivo da própria arte, né? E da própria razão de ser, de constantemente sermos bombardeados com novas produções, com novas vertentes, novas áreas, novas expressões artísticas e literárias em si. Então fica muito difícil caracterizá-la e conceituá-la de uma forma que seja aceitável a nível mesmo mundial, universal. Então por isso existe muita confusão em relação à prosa e poesia. Sabemos, entretanto, que a poesia obedece às leis próprias, diferentes das da prosa. O romance constitui um universo de leis próprias, diferentes das epopeias e assim por diante. Cada gênero, cada tipo tem as suas características fundamentais. E nesses casos é muito fácil distinguir a prosa da poesia, mas existem outros casos que essa distinção se torna bem mais difícil, até porque tanto a palavra prosa quanto a palavra poesia apresentam características muito subjetivas, muitas questões estão por trás dela. Nem sempre está relacionado apenas com a forma que um texto literário está escrito, mas também com o seu conteúdo. E nesses casos, a compreensão desses dois aspectos, do que é prosa, do que é poesia, do que caracteriza ou conceitua a prosa, e do que caracteriza e conceitua a poesia, é muito difícil. Isso porque a prosa e o verso são formas tecnicamente diferentes, né, da expressão literária. Elas possuem cada um suas peculiaridades que facilmente, no primeiro golpe de vista, na primeira olhada, a gente consegue distinguir a prosa da poesia, né? E nisso, porque elas possuem questões relacionadas à sua forma de escrita. Então a situação aí é bem fácil. Lembrando que a prosa e o verso são praticamente derivados em relação à sua forma da própria palavra prosa e da poesia. O verso está dentro enquadrado da poesia e a prosa está enquadrada dentro da prosa. Por isso que é difícil compreender a palavra prosa, porque assim, quando a gente fala em relação à forma de um texto literário escrito, a gente pode distinguir a poesia. Quando a gente quer falar sobre a forma daquele texto, a gente pode falar simplesmente verso, poema, enfim. Já a prosa, não existe essa distinção. É prosa e prosa. Não existe outra subcategoria de palavras que vai distinguir a prosa de sua vertente de relação à forma ou conteúdo. A prosa, como dissemos, tem essas duas vertentes, em relação à forma e conteúdo, e não existem nomenclaturas diferentes que possam diferi-las. Já a poesia, sim. A poesia também apresenta uma grande gama de significados, que também discutiremos mais adiante,
interessante, mas ela é fácil de ser separada a caracterização, porque como falamos de poesia em sua forma máxima, ela pode estar em qualquer lugar, ela pode estar em diferentes vertentes artísticas, ela pode estar de diferentes formas dentro de um texto literário, inclusive dentro da prosa. Contudo, quando falamos em poesia no seu sentido ao poema, que é o texto literário versificado, a gente pode usar a palavra verso. Então isso facilita a distinção entre poesia e verso, em uma relacionada à sua fórmula e outro relacionado ao seu conteúdo. Já a prosa não, usamos a mesma palavra, que seria prosa, a palavra prosa, para distinguir a sua vertente em relacionada à fórmula e relacionada ao conteúdo. Bom, para facilitar um pouco a compreensão, podemos ser mais objetivos. Vamos dizer que a um tipo de expressão literária damos o nome de verso. O seu oposto chamamos de prosa. A um tipo diferente de essência literária damos o nome de poesia, que está relacionado ao verso. E por falta de outro nome existente ou adequado para ser o oposto da poesia, também demos o nome de prosa. Então, por isso que acontece toda essa confusão. O verso está relacionado à forma da poesia e a prosa está relacionado com o conteúdo, que seria o texto escrito em parágrafos. Contudo, em relação à poesia, a gente não criou um nome adequado, diferente da prosa, para ser o seu oposto, e acabou ficando prosa mesmo, porque a poesia está dizendo em relação ao conteúdo, todo o conteúdo poético, o uso de expressões, de metáforas, às vezes com ritmo, melodia, mas nem sempre isso, é o conteúdo altamente poético, porque existe muitos textos em prosa que tem um conteúdo, que tem poesia, existe um conteúdo poético, lírico, muito grande. Então, para esse gênero, o conteúdo relacionado ao conteúdo, por falta de nome, acabou ficando prosa. Por isso que a prosa existe essas duas vertentes, esses dois sentidos, dois olhares diferentes. Uma em relação à sua forma e outra em relação ao seu conteúdo. Já a poesia já tem a questão relacionada ao seu conteúdo, mas quando vamos relacioná-la em relação à sua forma, nós chamamos de verso. Isso simplifica bastante a compreensão das diferenças e conceitos de prosa e poesia. Então, por mais que a primeiro momento, como dissemos no início da videoaula, um poema pode ser fácil, identificado facilmente devido aos recursos visuais, né, da sua forma, e um texto também, a gente pode olhar o texto e definir ele que rapidamente é a prosa, mas não quer dizer que não possa ter poesia ali, e não quer dizer que aqueles texto versificado também, disposto em versos, como se fosse poema, exista poesia também. Então é muito complexo todo esse assunto, mas espero que vocês tenham compreendido um pouco mais. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativarem o sininho de notificação. Bom, até mais!